Então vejamos agora, vamos falar um pouquinho do profeta Daniel. Nos fala lá na Bíblia, no capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no solo poeirento despertarão, uns para a vida eterna, e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Mas antes, se inscreva em nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. Nós vamos ver que Isaías nasceu em Jerusalém em 765 a.C. Era filho de Amós, de família de recursos e aristocracia reconhecida. A sua vida foi normal até os 25 anos de idade, quando nele se manifestou o dom da vidência. Repentinamente, ao fazer suas preces no templo construído por Salomão. Então, durante os reinados de Uzias, Joatã, Acás, Ezequias, foi ouvida a palavra candente e poética daquele extraordinário médium de Yahvé, que pela importância de suas revelações e qualidades incomparáveis de seu estilo, pode ser considerado com justiça o maior dos profetas do Antigo Testamento, segundo a opinião unanimemente aceita por todos os que estudam a Bíblia. A partir do ano de 700 a.C., após 40 anos de profecias, nada mais se sabe de Isaías, pois se havia abertamente oposto a Senaqueribe, que já então dominava Judá. A maior característica de Isaías foi a vidência. Jamais temeroso, claramente se erguia contra reis e generais, não traindo nunca o pensamento do seu guia Yahvé. Quando este lhe diz: enviei Miqueias e o esbofetearam, depois Amós e o apelidaram de Gago. Quem enviarei agora? Isaías diz prontamente: eis-me aqui, eu irei. Yahvé retruca: meus filhos são difíceis e teimosos. Só poderás aceitar minha missão se estiveres pronto a ser esbofeteado e espancado por eles. Isaías disse: aceito mesmo nessas condições. E mais tarde confessa: apresentei minhas costas aos que me batiam e minha face aos que me arrancavam minha barba. Isso está lá em Isaías capítulo 50. Segundo a tradição judaica, ele morreu serrado em dois, com uma serra de madeira. Pela importância das revelações e pelas qualidades incomparáveis de estilo, Isaías pôde considerar-se com maior justiça o maior dos profetas da primeira aliança do Antigo Testamento. Então, sobre o profeta Isaías, por que Ezequias fez o que agrada ao Senhor e se mostrou forte seguindo seu pai Davi? Como lhe ordenou o profeta Isaías, o grande, o fiel, em suas visões. No seu tempo, o sol recuou e ele prolongou a vida do rei. Com o poder do Espírito, ele viu o fim dos tempos. Ele consolou os aflitos de Sião. Revelou o futuro até a eternidade e as coisas ocultas antes que sucedesse. Lá em Isaías, no capítulo 8, lá no versículo 19, nós encontramos uma citação em favor da consulta dos mortos.
Expressamente, Isaías questiona: por que não consultar os mortos em favor dos vivos? Vamos observar a tradução do texto literal e veja o que realmente significa. Isaías demonstra que não existe motivo para não se receber daqueles que estão do outro lado as suas experiências, seus fracassos e suas vitórias. Isto é claro em favor dos que se encontram na matéria, para que se modifiquem e mudem suas condutas e procedimentos em favor de si mesmo, a fim de conseguirem a sua evolução espiritual. Se vos dizerem: ide consultar os feiticeiros e os adivinhos, cochichadores e balbuciadores, acaso não consultará o povo seus deuses e os mortos a favor dos vivos? Esse é o texto hebraico. E lá em Isaías, no capítulo 8, 19, texto traduzido: e se vos disserem, consulte ou exija a presença dos antepassados ou dos patriarcas, e dos adivinhos, cochichadores e balbuciadores, por acaso o povo não poderá exigir a presença dos seus deuses? Então, consultar os mortos em favor dos vivos? Após essa tradução literal, fica evidente que o profeta Isaías ele não via nada demais na consulta aos que estão do outro lado, ou mortos, como todos querem chamar. E ainda questiona: por acaso o povo não deve exigir a presença dos seus mortos em favor dos vivos? Chamamos ainda a atenção para o fato de que Isaías ele generalizou essa consulta, quando se referiu ao povo e não a uma minoria, ou mesmo aos sacerdotes ou profetas a quem poderia atribuir esse direito. E lá no capítulo 26, no versículo 19, lá em Isaías, temos mais uma ratificação da reencarnação. Os teus mortos tornarão a viver, os seus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós que habitais o pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso, e a terra dará luz às sombras. As citações de Daniel, lá no capítulo 12, versículo 2, elas estão baseadas nesta passagem de Isaías, que solicita aqueles que dormem no pó despertarem para uma nova existência em corpo físico, que nós chamamos, os espíritos, de reencarnação. No entanto, vemos que a tradução direta do original, ela nos mostra Isaías esclarecendo que com este retorno os mortos trarão luzes e claridade à terra. Isto devido à evolução que vamos adquirindo a cada retorno ou reencarnação. E refere-se também àqueles que retornam em missão. O sentido final do versículo mostra claramente que este despertar, ele não se trata de uma ressurreição do último dia, uma vez que o despertar, segundo Isaías, ocorre na terra e não nos céus. Como fala também Ezequiel, despertar na terra não significa ressurreição, e sim reencarnação.
E como diz João lá no capítulo 3, nascer de novo. No entanto, esta citação de Daniel, segundo Isaías, ela tem sido muito mal interpretada. Mas, que nem eu digo, esta é a minha opinião. É como nós procuramos entender a Bíblia, não literalmente, mas sempre respeitamos a opinião de todos, de todas as religiões. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.